Falar da gente é sempre muito complicado, né? Responder a pergunta quem sou eu é uma coisa interessante, porque essa é sempre a pergunta que eu faço para as pessoas que vêm aqui para o meu consultório. Bom, meu nome é Marcelo Satiro, eu tenho 46 anos, eu sou formado em filosofia, teologia e tenho uma especialização ou várias especializações na área da psicanálise. Esses dias perguntaram para mim, por que você optou por estudar filosofia, depois estudou teologia e fez psicanálise? Bom, eu optei porque essas disciplinas, elas falam muito do sujeito humano. Ela nos ensina muito sobre quem a gente é. E eu tenho uma curiosidade muito grande por essas questões do ser. E o que me fez estudar isso e o que me motiva a fazer o que eu faço tem a ver com esse desejo de fazer com que as pessoas se conheçam, se percebam, se entendam, se amem, se gostem, que é um grande desafio que a gente vive hoje, né? Nós somos o que somos ou o que nos tornamos. Sempre é uma pergunta que eu faço. Então, quando eu penso em psicanálise, quando eu penso em teologia, não em religião, mas na teologia que nos aponta para um caminho da espiritualidade, e junto com a psicanálise, a grande pergunta é: a gente é o que é ou a gente se torna no que a gente é? E eu penso que essas disciplinas têm me ajudado muito a ajudar pessoas a responder essas questões. Ajudou e tem me ajudado a responder as minhas próprias questões, que às vezes eu confesso que são questões muito loucas. Às vezes eu digo aqui para alguns pacientes que eu sou mais louco do que os loucos que poderiam entrar aqui dentro. Louco no bom sentido da loucura, se é que loucura tem um sentido bom. Além disso, eu também tenho uma organização, uma ONG chamada Amigos da África, que durante os últimos 15 anos tem atuado no continente africano. Já tive a oportunidade de estar em 25 países da África e o foco do nosso trabalho é com crianças. Nós temos duas frentes importantes. A primeira é resgatar a criancitude, é resgatar a infância dessas crianças, principalmente em países em que sofre muito a questão da pobreza, da guerra. E junto com esse resgate, este cuidado social, são orfanatos, inclusive temos um no Haiti também, onde já fui e vou várias vezes. Nós temos o desejo de promover cura emocional. Então nós trabalhamos em dois eixos, um eixo que trabalha com a questão humanitária e um outro eixo que trabalha com a questão da cura emocional, trazendo sempre e adicionando sempre o elemento da espiritualidade. E eu falo muito de espiritualidade, apesar de ser psicanalista de orientação freudiana. Há uma frase que eu ouvi esses dias de um colega, e esta frase descreve muito o pensamento que eu queria que você entendesse, que é o meu pensamento e é o pensamento do nosso trabalho. Há duas pessoas que entenderam muito sobre gente. A primeira foi o Freud, né? Freud, ele entende muito. Eu não sei se a ordem está correta de dizer que primeiro foi ele, mas Freud entendeu muito do sujeito humano. E o Freud é um ateu, ele não acreditava em Deus. E o outro, que talvez viesse em primeiro lugar, ou viesse não, que vem em primeiro lugar, é Jesus. Jesus Cristo, para além da religião, foi o sujeito que mais entendeu de gente sobre a face da terra. Por isso que eu brinco sempre, e os meus colegas às vezes ficam muito bravos comigo, porque eu digo que o Freud explica, mas só Jesus é quem cura. Então nós temos esta mescla, essa mistura, nós deixamos isso muito homogêneo quando a gente vai lidar com um sujeito humano. Nós olhamos para a nossa humanidade e olhamos para a nossa espiritualidade, porque eu acredito que a fé, independente da confissão religiosa, ela tem um poder transformador na alma humana, um poder restaurador da essência daquilo que nós somos. Uma outra coisa que é interessante é, Marcelo, como que surgiu isso tudo? Como que surgiu o Instituto? Porque eu tenho um instituto que leva meu nome, nós somos uma equipe aqui, e o Instituto é um espaço de transformação humana.
O lema do nosso instituto, que quando a gente chega aqui, a gente já vê de cara, tem uma placa ali, a escrita dela é a seguinte: aqui você pode ser apenas você. Porque é a única coisa que a gente consegue ser, é a gente. Às vezes a gente não está conseguindo, mas a proposta transformadora do Instituto é fazer com que você seja você. E às vezes a gente está sendo alguém que não é a gente. É por isso que nós carregamos sempre um sentimento de frustração. A nossa intenção no Instituto e o nosso desejo é transformar. Eu acredito na transformação humana. Nós acreditamos que nada é duradouro. Primeiro, eu acredito que toda dor tem um prazo de validade. Já que eu estou citando sobre espiritualidade, há uns salmos, e os livros de salmos que estão na Bíblia Sagrada são livros extremamente terapêuticos. Cada salmo traz, se a gente olhar para aquilo de uma forma terapêutica, vai trazer-nos informações extremamente relevantes. Tem um salmo que diz que a dor dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite pode ser dias, pode ser anos, pode ser décadas. Mas o que o salmista está dizendo, e a essência daquilo que nós captamos disso, é que a dor não é para sempre. E às vezes nós estamos vivendo numa situação em que achamos que a dor é para sempre. Então, aqui no Instituto, no trabalho, nos cursos que ministramos, as palestras que eu dou no Brasil, fora do Brasil, o nosso lema é este: a dor tem prazo de validade. Nós também acreditamos que o trauma não é permanente. Todos nós somos traumatizados, mas nós acreditamos que por mais terrível que tenha sido o trauma que a pessoa tem vivido, esse trauma ele não dura para sempre, ele não é permanente. Apesar do trauma ser algo que vem, marca e fica, esta marca permanece, mas a dor do trauma pode ser tratada. E nós temos essa ideia de que o trauma pode ser revigorado. Então, a proposta do Instituto, a proposta dos cursos que nós temos aqui, principalmente o curso de cura emocional e acolhimento afetivo, é ajudar as pessoas a lidarem com esse trauma, a lidarem com esta dor, a lidarem com a depressão. Porque a própria depressão, ela tem uma mensagem que a nossa alma às vezes não está escutando, porque a gente foca muito na dor e pouco no sujeito. Tanto é que as pessoas perguntam para mim: Marcelo, como que cura a depressão? E eu digo: não se cura a depressão, não se trata a depressão, a gente trata o deprimido. Então a proposta do Instituto, o desejo do Instituto é transformar pessoas. Transformar de que maneira? Qual que é o método? A partir da própria pessoa. Tudo que a gente precisa para ser melhor e para vencer todos os desafios da nossa alma estão em nós. Nós, às vezes, não temos essa percepção. E aí, a partir disso, surge um curso. Aqui, tivemos a ideia aqui de ter um curso que nós chamamos de aconselhamento em cura emocional e acolhimento afetivo. Como que surgiu esse curso? Esse curso surgiu da vivência do consultório. Os resultados obtidos que a gente tem na terapia, que a gente faz com os pacientes, foi uma coisa assim tão extraordinária que houve o desejo de querer alcançar mais pessoas através dos métodos que nós utilizamos aqui. E nós queríamos que estas pessoas que fossem alcançadas, tratadas, curadas, elaboradas, essas pessoas que aprenderam a olhar para si, elas pudessem ser multiplicadoras dessa transformação. Nós não podemos monopolizar a mudança nem a transformação. Não há como monopolizar uma técnica, não há como monopolizar esperança. E o que a gente promove quando a gente faz esses cursos é levar para quem participa a própria vivência de olhar para si e olhando para si se elaborando e elaborando-se a pessoa torna ferramenta para ajudar outras pessoas que precisam desse encontro consigo mesmo e que às vezes eu e a equipe que eu tenho a gente não consegue alcançar a partir de onde estamos. Quer por distância, quer por geografia, quer pelas impossibilidades que a vida cria e pelas circunstâncias que nós vivenciamos. Além do fato, o curso também surge além do fato de que eu tive que enfrentar meus próprios traumas.
Eu tive que olhar para mim. Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, e eu tive que enfrentar o trauma do abandono, eu tive que enfrentar um trauma do sentimento de rejeição, de um complexo de inferioridade. Eu era um sujeito que procrastinava demais as coisas, porque eu tinha medo do sucesso, eu tinha medo de ser feliz, além também de ter passado por um abuso e de ter descoberto já adulto que eu sofria de uma distimia. Distimia é uma depressão crônica. E aí havia uma grande contradição, né? Eu estava tratando de pessoas, mas eu estava no mesmo tempo, sem saber, sofrendo de uma das depressões mais crônicas que existe, que é a distimia. Hoje as coisas estão equilibradas, estão elaboradas, e hoje eu sou especialista em depressão e falo disso em muitos lugares, porque junto com a depressão vem a ansiedade, junto com a ansiedade vem o medo de se perder de si, e a gente vai antecipando coisas que às vezes elas nem acontecem. E o curso me possibilitou este olhar para mim, como ele tem possibilitado o olhar para as pessoas que têm feito ele. E a partir do meu olhar, eu acabei tirando a lente do outro. Você já percebeu como às vezes a gente se olha com o olhar do outro? A gente vai tendo que engolir as coisas, a gente vai tendo que aceitar as coisas, as pessoas vão dizendo, você é assim, e você é desse jeito. E eu ouvi muitas coisas. Eu fui criado em uma tradição religiosa muito forte, que eu ouvia desde pequeno que eu não podia dizer não para as coisas. Eu passei muito tempo da minha vida dizendo sim, 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 e esses montes de sims que eu dei e falei acabou me criando e fazendo com que eu vivenciasse um monte de nãos na vida. E a coisa é tão interessante porque quando você aprende a dizer sim para você, você começa a poder discernir aquilo que você quer e começa a fazer as próprias escolhas. E quando a gente trata disso no curso, quando a gente trata disso na aula, é uma libertação muito grande. O Freud vai dizer uma coisa muito interessante. Freud diz assim, que não somos apenas nós, somos nós, nossos pais, nossos irmãos, nossos professores e todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Essas pessoas passaram e deixaram uma marca em nós. E às vezes a gente carrega esta marca como sendo nossa, quando na realidade é de quem passou na nossa vida. E há um texto bíblico também, já que eu estou falando também da espiritualidade, que vai para além da religião, que Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade, ela também é a verdade de si mesmo. A gente às vezes vive contando um monte de mentiras para nós, a nosso próprio respeito, e a gente acaba acreditando que a gente é aquilo que está vivendo. E quando a gente tem a oportunidade, ou em terapia, ou num curso, quando a gente tem a oportunidade do enfrentamento que esses cursos nos possibilitam, porque esse curso tem a motivação, o desejo meu e da equipe que nós temos é de fazer com que a pessoa olhe para si e conte para ele a verdade dele. E a verdade liberta. Só que olhar para si com este olhar verdadeiro às vezes é um tanto doloroso, mas sempre é possível. As pessoas falam assim, Marcelo, é possível, tem cura, dá para a gente sair disso? E é fácil? Eu digo, não, não é fácil. Aí a pessoa diz, então é muito difícil. Eu digo, não, também não é difícil. Ah, então como é? Eu digo que é possível. Quando a gente resolve se enfrentar, a gente tem a possibilidade de tirar de nós o que é do outro e colocar em nós a nossa verdade, e a nossa verdade ela nos liberta. Eu faço isso e o que me motiva a fazer isso é ajudar pessoas, tanto no Brasil quanto no exterior. E nós queremos ajudar aqueles que querem se enfrentar, aqueles que querem se olhar, aqueles que querem se conhecer, aqueles que querem se libertar, aqueles que querem sair do trauma, sair da dor, sair dos complexos, sair dos medos, das fobias, das depressões, das distimias, sair da marca do abuso, sair da marca do abandono, sair da marca da rejeição. Tudo é possível. Nada é fácil, mas tudo é possível.
Eu espero que a gente se encontre outras vezes e que você conheça um pouco mais do nosso trabalho e do nosso curso. Quero convidar você a acompanhar as nossas postagens no nosso canal no YouTube, Instituto Marcelo Satiro, e você conhecer um pouco mais daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. É fácil? Não. É difícil? Não. É possível. A Bíblia diz, num texto sagrado, que tudo é possível ao que crê. Eu preciso acreditar que é possível mudar. E é possível mudar. É possível se transformar. Um abraço e até mais.